muito bem, os complexos são mais comuns do que possamos pensar. Eles podem mesmo nos paralisar e, enfim, a realidade é que muitas pessoas ficam bloqueadas e acabam por não desenvolver ao longo da vida. E há uma coisa muito séria, é que os complexos, eles atingem a todos os seres humanos. Nós podemos afirmar isso. Quem é que nunca foi atingido por um complexo em algum momento na vida? Portanto, nós temos que ser francos, sinceros, temos que assumir que se nos deixarmos levar por diversos pensamentos que somos inferiores aos outros, que os outros são superiores a nós, enfim, esse tipo de pensamentos acabam por nos condicionar. Mas a grande questão, o que é que significam os complexos? Quando nós trazemos aqui assuntos como esse, é importante nós irmos no significado das palavras para que a gente possa ter o conhecimento mais amplo. E complexo caracteriza-se por algo que não é simples, que se mostra complicado, não possui clareza, olha só, é confuso e de difícil entendimento. Então, por aí nós já podemos concluir que a pessoa complexada, ela vive uma grande interrogação na sua vida, é uma incógnita, porque muitas vezes, Luísa, ela não entende porque se vê inferior às demais pessoas, ela se compara demasiadamente com outras, quer dizer, ela vive conflitos interiores que se agigantam na cabeça da pessoa e muitas vezes está só mesmo na cabeça, porque são pessoas que têm talentos, que têm habilidades e que muitas vezes, ao invés de focar nas suas habilidades, nos seus próprios talentos, foca na habilidade do outro, foca no talento do outro. E tem aquelas velhas frases, eu não sou tão suficiente para isso, eu não sou capaz de falar em público, eu não sou capaz, ou seja, a própria pessoa vai se colocando para baixo ao ponto dela mesma acreditar que é impossível fazer além daquilo que habitualmente ela faz. E se vê sem valor, não é? Desvaloriza-se. Muito sério este assunto. E ele é de veras importante e devemos sim mencioná-lo e de uma forma bem abrangente. Nós podemos dizer que os complexos estão por todo o lado e até mesmo na cabeça. Hein? A vida é complexa, não é? A vida é complexa. E por falar em cabeça, nós vamos entrar aqui num outro campo, numa outra área que tem as suas complexidades, é verdade. Vocês sabiam que algumas estimativas dizem que em Portugal cerca de 1,5 milhão de pessoas sofrem de enxaqueca? Isto é muito sério. É um assunto que eu não imaginava que era tão vasto assim e que muitas pessoas realmente sofrem deste problema. Enxaqueca crónica realmente é complicado. E nós vamos falar disto mais uma vez e trouxemos a doutora Tatiane Barros, que já esteve connosco na semana passada, que esteve aqui a esclarecer-nos sobre a diferença que existe entre enxaqueca e a dor de cabeça comum, não é verdade? Até tivemos algum feedback de pessoas, é verdade, que disseram que foram muito ajudadas, que passaram a compreender esse problema de uma outra forma, não é? E hoje nós, doutora, queremos dar continuidade a este assunto e também entender se de facto a enxaqueca é esse complexo todo. Ou é tão complexo assim? Exatamente, eu acho que veio. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui mais uma vez, é sempre um prazer vir aqui. E eu falo que o conhecimento liberta. Então, quanto mais a gente puder esclarecer e falar sobre esses assuntos, isso é extremamente importante e relevante. E a enxaqueca é de fato uma doença complexa. Eu gostei aí da definição que a Nete trouxe sobre a complexidade, porque é disso que se trata a enxaqueca. E, de fato, ela é a doença neurológica mais incapacitante do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A gente não tem ideia. A gente imagina que talvez um Parkinson, esclerose múltipla ou AVC seja muito impactante, mas a enxaqueca é ainda mais impactante, porque a pessoa está com dor, ela não consegue fazer nada. Exatamente. Ela não consegue, e é uma doença invisível, o que a torna
muito mais complexa, porque a pessoa não consegue fazer o que tem que fazer e as pessoas ainda olham, mas será? Será mesmo que você não está conseguindo? Tem que lidar com a dúvida de terceiros, não é? Eu falo que quem tem enxaqueca sofre 2 vezes, sofre pela própria dor e pelo estigma da doença, porque a pessoa quando deixa de trabalhar ou deixa de fazer qualquer coisa por conta da enxaqueca, ainda sofre com a dúvida, será que você está mesmo? Toma um remedinho. Então é uma doença extremamente complexa e esse dado de que a doença neurológica mais incapacitante, eu acho que é muito relevante. É muito sério. É muito sério. E é uma doença complexa, como a gente está falando aqui hoje sobre complexidade. Agora nós vamos estender um pouquinho mais o assunto da enxaqueca, levando em conjunto com os intestinos. O que tem a ver, né? O que tem a ver a enxaqueca, a dor de cabeça, o cérebro com o intestino? Porque a gente já ouviu muito se falar que o intestino é o segundo cérebro. Exatamente. Será que é por isso, doutora? Pode ser. Então, na verdade, o que acontece é que, assim, o intestino, existem vários nervos que ligam o cérebro às diversas partes do nosso organismo. Existe um nervo que é chamado nervo vago, que é o que liga o cérebro ao intestino. O intestino, ele produz a maioria dos neurotransmissores. Então, o neurotransmissor que é chamado serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade, todo mundo já ouviu falar, né? Sim, hormônio da felicidade. Ele é produzido no cérebro. Desculpa, ele é produzido no intestino. O neurotransmissor, que é a serotonina, é produzido no intestino. E é por isso que daí que vem o termo, não sei se vocês sabem, do termo enfesado, quando alguém tá bravo. Okay. Já ouviu falar? A pessoa tá brava, fala que tá enfesada? No Brasil se usa muito. Muito. No Brasil se usa, tá enfesado. Na verdade, quando a pessoa está brava. E faz sentido agora, pensando nessa questão. É o contrário, que eu pensava que era a pessoa que estava cheia de fé. É o pé da letra mesmo. Mas então, o que acontece é o seguinte. E o nosso intestino também, ele é colonizado, ele é habitado por muitos micro-organismos. Ele chega a ter mais de 1 quilo de micro-organismos, somando fungos, bactérias, mas que são micro-organismos do bem, fazem parte da gente. O que acontece? Esses micro-organismos, eles são chamados a nossa microbiota, ou que antigamente se falava também de flora intestinal, tá? São as bactérias que vivem no nosso organismo e que nos fazem bem. O que acontece é que, quando a gente altera essa flora intestinal, ela acaba alterando o que a gente chama de permeabilidade do intestino. Então, imagina que o intestino, ele é permeável. Tá? Ele tem que passar as coisas para a corrente sanguínea, vamos dizer assim. Se você tem bactérias do bem, ele filtra e só passam coisas do bem. Se você altera essa microbiota, altera essa flora intestinal e passa a ter bactérias do mal, o que vai acontecer? Essa permeabilidade é alterada e acaba passando, a gente chama de substâncias inflamatórias passam para a corrente sanguínea e podem levar a enxaqueca. Não sei se ficou muito complexo, claro. se deu para entender. Mesmo claro. Mas para além da enxaqueca, se inflama esse organismo, tem outras? Tem outras questões. Então, o que é importante para a gente saber? A gente tem que manter o nosso intestino com as bactérias do bem. Nós vamos falar como é que a gente faz isso. Essas bactérias do bem têm que ser mantidas lá. Se elas são alteradas, altera a permeabilidade, passam fatores inflamatórios para a corrente sanguínea. Isso pode levar a diversas condições clínicas, né, condições médicas, para além da enxaqueca. Então, ansiedade, depressão. Existem estudos que falam até que há uma associação com doença de Parkinson e até com Alzheimer. Inflamação, doenças autoimunes, sim, inflamações das articulações, doenças autoimunes. Então, hoje em dia, usa-se muito o termo que a pessoa está inflamada. Exatamente. Né? Você está inflamada. Aí a pessoa quer tomar um suco verde para desinflamar. Não é assim tão simples. Mas o que é importante ficar claro aqui é que essa inflamação, ela de fato acontece porque há uma alteração da permeabilidade dos intestinos, passando produtos tóxicos para a corrente sanguínea e que podem causar diversos danos ao nosso organismo. Seja nas articulações, doenças autoimunes, enxaqueca, ansiedade, depressão, tudo isso.
E o que essa pessoa pode fazer para proteger esse intestino, probióticos, não sei, algo parecido? Isso, para desinflamar. Então não é simples, isso é muito complexo. Então isso é muito complexo, não é uma coisa assim. Mas não é porque é complexo que não tem solução. Sim, mas sabe, doutora, o que eu vejo nesse complexo, também vejo uma perfeição do nosso organismo. Exatamente. Que se for bem educado... É isso. Eu acho isso tão... Eu estou aqui a fazer aqui, eu estou a pensar e a fazer ao mesmo tempo uma analogia com a nossa própria vida, não é? Às vezes nós somos tão... Deixamos-nos levar pelos complexos. Porquê? Porque, por vezes, nós alimentamos maus pensamentos. Assim é com o nosso intestino, com o nosso organismo. Se nós também ingerimos coisas que não são boas, vamos ter péssimas consequências. Exatamente. E tem alteração, inclusive, na nossa imunidade, no nosso sistema imunitário. Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? Então, os probióticos podem ser usados. Então, tem uma relação com várias coisas, desde o parto, se foi nascido de parto natural ou de cesariana, o que come. Então, não existem duas microbiotas iguais, porque ninguém come a mesma coisa, não tem a mesma relação. Tudo isso influencia. Agora, o que a gente pode fazer para manter a nossa microbiota saudável é um estilo de vida saudável. Então, que é exatamente isso que você falou, Luísa. O que é importante? Então, uma alimentação saudável, muita água, fibras, vegetais, frutas. E quanto menos alimentos industrializados, condimentados e cheios de açúcares, porque quem se alimenta de açúcar? As bactérias do mal. Quanto mais açúcares a gente come, quanto mais alimentos industrializados a gente come, mais a gente prolifera o quê? As bactérias do mal. Inclusive, doutora, uma das pessoas que mandou o feedback da última vez que estivemos a falar desse assunto, falou exatamente do açúcar. Ela falou, incrível, aquilo que a doutora falou, quando eu como açúcar, eu percebo que aquela dor de cabeça começa a se aproximar. Há uma reação negativa, não é? Exatamente. Do nosso organismo. Então, assim, a gente não foi feito para comer açúcar. É só pensar, na natureza tem açúcar, assim, abundante? Não tem, a gente não foi feito para isso. Não é? Exatamente. Então, um estilo de vida saudável, com alimentação equilibrada e sem muitos alimentos, com o mínimo possível de alimentos industrializados, a prática de exercícios físicos e um sono de qualidade, tudo isso vai equilibrar o nosso organismo, afeta diretamente a nossa microbiota, a nossa flora intestinal e vai ter uma repercussão excelente em termos de tudo, de melhora de disposição, melhora do sono, melhora do humor. E com isso a pessoa vai ter menos complexos. Então, assim, o organismo ele é perfeito. Não existe uma solução mágica. Então, eu gosto de falar isso porque às vezes a pessoa quer uma solução mágica. Tem uma química. Uma química. Porque assim... Tem uma pílula mágica. Exatamente. Quer tomar um chá, assim... Vou tomar um suco verde de manhã e pronto, tá tudo resolvido. Eu falo, você quer tomar suco verde de manhã? Pode tomar. Quer tomar água com limão? Pode tomar. Mas o problema é tudo que você faz depois. Tá tudo ligado, né, doutora? Tudo ligado. Tá tudo ali o nosso junto. organismo é perfeito, então tá tudo interligado. Não tem como separar uma coisa da outra. Sabe o que é mais interessante? É que tudo que a doutora acabou de dizer, que previne, que nos mantém desinflamadas, se podemos dizer assim, é tudo que nós, lá no passado, fazíamos, que era dormir como deve ser, comer comidas de verdade, alimentar-se do que é saudável, tudo que lá atrás a gente já teve. Então, nós não estamos a falar aqui nada novo, não existe, não é nada novo, pelo contrário, é resgatar o que se perdeu. Sabe o que a gente chama isso de ressignificar o óbvio? Ressignificar o óbvio, porque não é óbvio, era óbvio para as nossas avós, mas assim, agora a gente parece que vai se perdendo, vai esquecendo isso. Então, eu sempre vou sempre falar, descascar mais e desembalar menos, beber mais água, né? A gente vai esquecendo sumos, isso. Nem refrigerantes, não, água. Porque isso é cheio de açúcar. Água. E tem muita gente que às vezes fala, mas é muito caro comer comida de verdade. Não é. Não. A questão é fazer as coisas direitinho, fazer as coisas certas. E tem uma máxima que a gente fala, não comer nada que a sua avó não reconheceria como comida. Boa dica. É verdade. Doutora Tatiane Barros, mais uma vez aqui no nosso programa, a trazer-nos estes pensamentos, estas reflexões sobre a nossa própria vida e que precisamos, sim, arrancar estas complexidades da nossa cabeça, pensar que é complexo fazer exercício, é complexo comer bem, mas é descomplicar e toca a fazer o que é certo. É isso mesmo.